capítulo 4. Nós vamos falar nessa noite de santidade. Encontrei com um irmão ali também na porta. Ele estava falando que ele assistiu o culto em casa e tomou um cacete em casa, no culto da virada. Aí eu ri com ele ali. E eu falei assim, aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, hoje vai ser mais apertado um bocadinho do que o culto da virada, mas nós vamos conseguir chegar lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Verso 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, quem também vos dá o seu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado por nós estarmos aqui reunidos no primeiro domingo do ano, celebrando, engrandecendo e glorificando ao teu santo nome, esse nome que está acima de todos os nomes, ao nome de Jesus, que todo joelho se dobre no céu e na terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui reunidos e pedimos ao Senhor, Deus, fale conosco na tua palavra, nos exorte, Senhor, nos enriquece com o poder da tua palavra, transforma nossos corações, liberta-nos, Senhor, pelo poder da tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Deus, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, me dê sabedoria, graça, unção, presença, Senhor, do teu Espírito Santo nos meus lábios, para que eu possa transmitir aquilo que está no teu coração. Eu oro pedindo ao Senhor também que cada mente esteja alerta, cada coração esteja receptivo à tua mensagem, que nada venha distrair os teus filhos, e que eles possam, Senhor, receber da tua santa, gloriosa palavra em cada coração. É isso que eu oro assim, no nome de Jesus, amém. Irmãos, quem veio no culto da virada, nós falamos um pouco sobre esse tema, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12, que é: o amor é um dever, o amor deve crescer, o amor é responsável e o amor é visto. Batemos bastante em cima desses 4 pontos importantíssimos aqui, nesse texto do verso 9 ao verso 12. E eu também disse aqui no culto da virada, que é impossível nós vivermos o amor sem viver santidade, né? Eu dei só uma pincelada rápida, porque às vezes nós queremos viver o amor, manifestar amor, viver esses pontos, né? Crescer em amor, o amor ser visto em nossos corações, mas é impossível você viver o amor sem antes viver uma vida de santidade na presença de Deus. Essa vida de santidade, ela começa quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Quando você recebe o Senhor no seu coração,
Diz a palavra que você é lavado pelo poder da palavra, que regenera o nosso coração. Ou seja, você nasceu de novo, foi visitado pela presença de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados, Deus lança eles no mar do esquecimento, não lembra deles mais, e ali você é chamado agora nova criatura, porque tudo se passou, e agora nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, tem um antigo e tem um novo testamento. Tem um antigo pastor, um antigo Marcel, na verdade, e o novo Marcel, porque eu aceitei Jesus, e a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Recebemos essa santificação em nossos corações, e esta também em toda a Escritura Sagrada. Como eu disse, o amor, a santidade, a santificação, você vai encontrar muitos pontos dentro da Bíblia Sagrada, Deus despertando o teu povo, a sua igreja, a viver em santidade. Um texto muito conhecido é Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro texto conhecido é Josué capítulo 3, versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. João capítulo 17, versículo 17, Jesus, na oração sacerdotal, ele faz uma petição ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você vê que Jesus, ele está se importando com a santidade, ele ora pela santidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, diz assim: continue o sujo a se sujar, mas o santo continue a santificar. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz a palavra do Senhor: sede santos em toda a sua maneira de viver, porque está escrito: sede santo como eu, o Senhor, sou santo. Em toda a Escritura Sagrada, você vai ver que Deus deseja santidade, que o seu povo se santifique. Na mitra que o sacerdote, o sumo sacerdote, usava no Antigo Testamento, estava escrito: santidade ao Senhor. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor propõe não é uma sugestão. O que Deus está trazendo é para que nós possamos viver. Eu quero te dizer nessa noite que santidade não é uma sugestão de Deus para nossas vidas. Santidade é algo que Deus nos manda fazer e viver. Então não tem negociação. Se você foi alcançado por Jesus, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: você precisa ser santo e automaticamente se santificar no Senhor. Amém? Deus está trazendo essa palavra aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Como eu disse, é o tema central do capítulo 4: santidade e amor. É impossível você ser santo e não amar. É impossível você santificar e não amar. É impossível você ter uma vida de santidade e não viver em amor. E Deus está aqui trazendo Paulo para despertar os irmãos. E parece que ele começa o capítulo da seguinte forma: olha o verso 1. Finalmente. Essa palavra finalmente aqui tem um sentido de que parece que é o último assunto que Paulo vai tratar nessa epístola, de conselhos, exortações, direções para essa igreja. Então ele começa, finalmente, ou seja, talvez é a última coisa que eu vou tratar aqui, e esse assunto é muito importante para essa igreja. Qual assunto? Santidade e amor. Aí ele continua: irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Ele traz o segundo ponto aqui no versículo 1, muito importante. Ele diz assim, ó: nós exortamos a vocês
ensinamos a vocês da maneira que vocês devem agradar a Deus. Que é uma maneira que você quer agradar a Deus, viver para agradar a Deus, santidade. Ele vai trazer isso ao coração daquela igreja, e hoje, pelo poder da palavra de Deus, eu quero trazer isso ao seu coração, que é uma maneira nesse ano de 2022 de agradar a Deus. Viva em santidade, viva no temor de Deus, se santifique, se separe. Quando você vê o pecado, mude de rua. Quando você vê uma situação, saia daquela situação. O Senhor, Ele está trazendo aos nossos corações, é o desejo de Deus que você o agrade. E o agrade como, pastor? Só indo à igreja? Não. Só tentando obedecê-lo? Não. Só fazendo algumas coisas que Ele manda? Não. Porque o Ari Isber vai dizer que é provável você obedecer e mesmo assim não agradar. Meu Deus. E quando eu li isso, eu falei assim: Senhor, que forte. Eu posso obedecer a Deus e mesmo assim não agradá-lo. Quer ver um exemplo? Jonas, vai na cidade de Nínive e prega, Jonas. Jonas não foi, ele foi para dentro do barco. Diz a palavra do Senhor que aconteceu o reboliço, ele foi na praia. Depois ele obedece, aí ele vai em Nínive. O que ele faz lá em Nínive? Prega. Só que aquela cidade se converte ao Senhor. O que Jonas faz? Se entristece, deita, senta debaixo da árvore e pede a morte. Por quê? Ele fez a vontade de Deus, mas não se agradou. Ele fez a vontade de Deus, mas não agradou a Deus, porque o coração dele não estava no Senhor e no seu mandamento. Ele só fez para não ser punido. Lembra mais um na palavra de Deus em Lucas 15, que ficou em casa e não foi viver nada? O irmão mais velho do filho pródigo fez tudo que o pai mandava, fazia tudo que o pai mandava, e diz a palavra do Senhor que ele não desfrutava de tudo que o pai tinha. Ou seja, ele era obediente, mas não agradava. Ele era obediente, mas não fazia aquilo que estava no coração do pai. Então é possível você obedecer e mesmo assim não agradar. Eu vou dar um exemplo aqui, aproveitar que a Natália subiu, foi até de Deus. Quando a Natália fala assim para mim: Marcel, vamos Muriaé, Cataguás ou assim tal, eu quero olhar umas roupas. Irmãos, eu vou. Mas para mim é o pior trem do mundo acompanhar a mulher para comprar. Eu estou obedecendo, mas não agradando. Talvez você pode ser quando a sua mulher te convida para fazer compra. Tem alguém assim, hein? Você até vai, mas se a Natália me chamar para ir no shopping olhar a roupa, irmão, pensa num trem enjoado para mim. Pensa num trem que para mim é horrível. Eu vou, eu obedeço, mas eu não agrado. Então é possível você obedecer e mesmo assim não agradar. Isso é sério, irmãos. Sabe o que Deus está falando? Não basta você cumprir um conjunto de regras. É necessário ter Deus em seu coração para que todas as suas primícias sejam de Deus. E o que Deus está dizendo para mim e para você: não basta ter santidade, viver em santidade só com medo do inferno. Nós precisamos nos santificar para estar perto de Deus. Nós precisamos santificar para agradá-lo. Nós precisamos santificar para estar perto dele. Nós precisamos fugir do pecado para amá-lo de todo o nosso coração. Nós precisamos santificá-lo para cada dia mais estar perto do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta somente obedecer, tem que agradar. O que Deus está falando com essa mensagem aos nossos corações é: não basta só ir, não basta só sentar. Você precisa viver uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor. Você recebe essa palavra nessa noite? Então o que ele está trazendo é isso. Não basta só obedecer, precisa agradar. E ele vai dizer: e efetivamente estás fazendo. Ele continua no versículo 1: estais fazendo e continueis progredindo cada vez mais. Olha que interessante, irmãos. Essa igreja já estava na prática da santidade, mas Paulo está dizendo assim, ó: não continue a fazer, somente progrida, suba mais um degrau.
avance um pouco mais. Vocês já estão no caminho certo, mas o que eu quero de vocês é que a santidade de vocês não tenha limites. Assim como eu disse naquele dia, que o amor não tem barreiras, não tem limites, assim a santidade de Deus não tem limites. Quanto mais você se separar, quanto mais você consagrar a sua vida, quanto mais você viver uma vida de temor, de santidade, de renúncia, de obediência ao Senhor e de amor por Ele, mais a santidade de Deus virá sobre o seu coração. Jonatas Edwards vai pregar um sermão, pecadores na mão de Deus irado, e diz a história que ele orou dias, trancados no quarto, sozinho, orando e buscando a face do Senhor. Ele tinha uma média de oração por dia, 13 horas de oração por dia, e quando ele vai pregar, ele prega sobre o fim dos tempos, e as pessoas que estavam dentro da igreja tentavam agarrar nas colunas, porque o impacto foi tão grande que as pessoas achavam que estavam caindo para o inferno, e elas tentavam agarrar nas colunas daquela igreja. O que faz isso? Não é o homem, é a santidade de Deus. Moisés, quando fica 40 dias no monte orando, ele desce com a face reluzente. O que está acontecendo? Não é porque o Moisés é melhor do que a gente, é porque ele era um homem de oração, de renúncia, de santidade, de temor. Então Deus está falando assim, nessa palavra: continueis a progredir, continueis a avançar, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aí olha o verso 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Agora Paulo, ele está dizendo assim: vocês já sabem o que devem fazer, vocês já estão por dentro do assunto. Irmãos, é uma pergunta simples, mas que é reflexiva para nossas vidas. Você sabe exatamente o que Deus espera de você? Você sabe exatamente o que Deus espera de você como cristão? O que é a santidade que Ele espera de você? Como Ele quer que você viva? Como Ele quer que você fale? Como Ele quer que você tome as suas decisões? Como Ele quer que você ande na rua? O seu modo de viver, de se portar, você sabe exatamente isso? Deus está dizendo que aquela igreja já estava por dentro de tudo aquilo que o Senhor já havia usado Paulo para instruir aquela igreja. Aí olha o verso 3, aí ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Fala comigo: a vontade de Deus é a santificação. Aí ele continua: que vos abstenhais da prostituição. Por que Paulo está usando esse tema, a vossa santificação, e que abstenhais da prostituição, sendo que aquela igreja já estava instruída naquilo que ele havia ensinado? É importante nós notarmos o contexto que essa igreja estava inserida. Qual o contexto? Tessalônica era uma cidade muito importante, grega, e todos nós sabemos que a Grécia, os gregos, eles viviam uma imoralidade muito grande, e essa cidade, essa igreja, nessa cidade estava inserida num contexto de imoralidade muito grande. Essa cidade era promiscuidade, homossexualismo, carnaval era quase todo dia. Você vê as coisas malignas que aconteciam naquela cidade. E aqui eu vou passar para vocês alguns pontos do que acontecia lá. Número 1, alguém vai escrever assim: difícil mencionar um grande personagem grego que não tinha um amante. Quase todos os grandes personagens gregos tinham um amante. Olha o contexto que aquela cidade e aquela igreja estava inserida, num contexto onde traição era coisa normal. Você pegar a mulher do outro era normal. Você desejar a mulher do próximo era normal. E Deus está trazendo realmente uma exortação, um despertamento para essa igreja. Sêneca escreveu:
as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. Aonde? Na Grécia. Olha que sério. Outro ponto importante: as mulheres de muitos imperadores saíam dos palácios e iam para os prostíbulos, ficavam a noite inteira lá e voltavam e se deitavam com os imperadores. Acontecia isso de forma comum nessa cidade. Dos 15 imperadores gregos, somente um não foi homossexual, 14 foram homossexuais. Outra coisa importante, o maior orador grego disse: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias e mulheres para criar os filhos. Olha que sério, irmãos. A promiscuidade naquela cidade era algo terrível, algo que não podia contar, como Sodoma e Gomorra. E Deus, Ele vai usar essa igreja dentro daquela cidade, porque nós na escola dominical vamos estudar mais a fundo isso. Ele leva uma igreja e instaura ela, coloca ela dentro de um lugar desse, porque Mateus 5,16 vai dizer: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Talvez você vai olhar e vai pensar: para que essa igreja dentro dessa favela? É nesse lugar que Deus levanta os seus para ganhar aqueles que estão perdidos. Para que essa igreja dentro dessa comunidade? É nesse lugar que eu quero levantar pessoas para ganhar essa cidade. Olhando aqui esse texto e olhando o contexto que aquela cidade vivia, irmão, um contexto maligno, contexto perverso. E Deus está falando assim, ó: Paulo, bate na tecla da santidade, porque essa cidade está achando que está tudo normal, e talvez isso pode vir cair dentro da igreja. Irmãos, eu quero que você faça uma analogia de tudo isso que eu disse agora, que acontecia nessa cidade, junto aos gregos, né, com os tempos de hoje. A gente vê que o casamento está banalizado, a gente vê que a família está sendo deturpada, a gente vê que os ensinamentos estão invertidos, a gente vê que dia após dia movimentos estão crescendo para parar a pregação do evangelho. Só que Deus está dizendo aqui para nós, irmãos, eu quero exortar vocês, Igreja Batista Reviver, nessa palavra. A vontade de Deus é que vocês se santifiquem, a vontade de Deus é que cada família dessa igreja, cada cristão dessa igreja, cada irmão seja um servo santificado, santo, separado por Deus, no meio de uma geração corrupta. Sabe o que eu aprendo? O mundo está perdido, mas a igreja tem um dono, a igreja tem a direção, a igreja tem o dono dela, e a vontade do dono dela é que ela se separe, se santifique, se consagre. E nós precisamos despertar para isso. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim: lá fora está acontecendo isso, mas aqui não. Lá fora o mundo está perdido, mas aqui não. Lá fora as pessoas vestem de qualquer jeito, mas aqui não. Lá fora acontece qualquer coisa, mas aqui não. Igreja do Senhor tem responsabilidades e precisam andar de acordo com aquilo que Deus manda. Olha o outro texto, verso 4. Porque cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Essa palavra possuir o próprio corpo em santificação, ela tem dois sentidos. A primeira, o possuir do corpo. Quando Deus ele está usando Paulo aqui para trazer essa linguagem, possuir o próprio corpo, ele em santificação, ele está dizendo assim: o nosso corpo é santuário de Deus, o nosso corpo é casa de Deus, fomos remidos por Ele e por Ele também habitados. Ele está dizendo: saiba possuir o vosso corpo em santificação. Ele está trazendo a um ensinamento que o nosso corpo não é objeto de sensualidade. O meu corpo e o seu corpo não são
objetos para somente um momento de prazer, ou usar para o prazer. Não é um lugar onde eu uso e deixo de lado. Não. O que Deus está dizendo, possuir o corpo aqui, Ele está ensinando que todos os seus desejos, e principalmente desejos do seu corpo, precisam ser controlados. E eu preciso bater nessa tecla aqui. Ainda bem que as crianças estão lá em cima. Tem cristãos viciados em pornografia. Tem cristãos viciados em masturbação. Tem cristãos que eles não honram o seu próprio corpo desejando a mulher do próximo. E eles ofendem a Deus e as pessoas. Irmãos, você e eu precisamos ter o controle do nosso próprio corpo. Nós precisamos viver em santidade a ponto que todas as nossas emoções são controladas pelo Espírito Santo que habita em nós. Não use a sua boca para amaldiçoar, use a sua boca para abençoar. Talvez o seu pecado não é nem de cunho sexual, mas você tem usado o seu corpo para amaldiçoar alguém, maldizer alguém, falar mal de alguém. Isso é muito sério, irmãos. Se você nasceu de novo, se você é santificado, se você é lavado e remido no sangue de Jesus, você é habitação, é casa do Espírito Santo. Você não pode viver controlado por nenhum vício, nada de fora pode dominar você, a não ser que quem está aí não é o Espírito Santo. Isso é sério, irmãos. Eu não estou aqui falando que tem crente que está endemoniado, não. Ou é crente ou não é. Cuidado com pequenas coisas. E o que Paulo está trazendo aqui também tem uma outra sugestão, que é saber possuir o próprio corpo no casamento, honrar o matrimônio. Irmãos, quando eu que sou casado ligo um filme pornográfico, eu não estou glorificando a Deus e nem a vida da minha esposa. Isso é sério, irmãos. Nós precisamos trazer essa responsabilidade, principalmente para os irmãos varões da igreja. Essa responsabilidade é sua, varão. É de possuir o seu próprio corpo, que é o da sua esposa, em santificação, em temor diante de Deus, em santidade. Essa é uma responsabilidade sua, meu querido irmão. Não é da sua esposa. Quem tem que chamar para orar lá na sua casa não é a sua esposa, é você. Quem tem que fazer o culto no lar não é a sua esposa, é você. Quem tem que abençoar os seus filhos não é a sua esposa, é você. Deus traz uma responsabilidade para nós. Essa responsabilidade precisa estar em nossos corações. Você precisa ter o seu casamento em honra, possuir o próprio corpo em santificação e honra, e glorificando ao Senhor. Irmãos, é chato falar isso aqui, principalmente no domingo, mas até o seu sexo precisa ser abençoado por Deus. Precisa estar em santidade, precisa estar no temor do Senhor. A sua esposa não é uma prostituta na qual você deita um pouquinho e depois deixa ela de lado e vai viver a sua vida. Não é isso. Casamentos são princípios gloriosos de Deus. Deus instituiu a sua família, Deus elegeu a sua família, Deus guardou a sua família, e esta instituição Deus não negocia, não abre mão dela. Outro ponto importante, olha o verso 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que essa palavra lascívia ela sugere para nós? É aquele que desperta algo no outro que não pode suprir. Olha que forte isso. Eu estou despertando algo no outro que eu não posso suprir. Esse é o desejo lascivo. A forma das mulheres se vestirem talvez está despertando algo em alguém
que você não pode suprir, ou seja, é errado se for suprir. Isso é sério. O desejo lascivo é mulheres se vestindo sensualmente, mulheres querendo aparecer para homens que não são delas, porque o seu esposo já te conhece em casa, ele te vê com roupa ou sem roupa, normal, sim ou não? Isso é sério. Então, se eu estou me vestindo indecentemente, é para quê? Para eu aparecer para alguém, e eu não posso suprir aquele desejo que eu estou gerando, despertando naquela pessoa. Irmãos, sabe o que Deus falou comigo hoje à tarde? Santificação no seu modo de conversar. Tem gente que está na rodinha do ímpio, está conversando igual o ímpio, está falando coisa igual o ímpio, está naquele bate-papo igual o ímpio, fala da mulher dos outros, fala da mulher do próximo, fala que aquilo aconteceu, está igual o ímpio. Você é um cristão, eu sou um cristão. E será que quando os ímpios estão perto de mim, eles se sentem à vontade de conversar aquilo que eles querem conversar, ou eles ficam meio retraídos? Vou te mostrar se você está desviado ou não. Se qualquer pessoa do mundo conversar qualquer coisa com você, você está desviado, porque cristão não conversa qualquer coisa. Se todo mundo tem liberdade de conversar qualquer coisa com você, cuidado, você está desviado, porque se você tem a luz de Deus, nem perto ele chega, ou então ele vai ser podado na primeira, e foi podado na primeira, ele não vai voltar mais. Cuidado. Conversas torpes, coisas malignas em trabalhos, rodinha de amigos que conversam de tudo de qualquer jeito. Deus não quer isso para a sua igreja. E Ele vai dizer: os desejos lascivos são aqueles que vivem em promiscuidade, aqueles que não conhecem a Deus, vivem assim. Olha o outro verso. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O que é defraudar aqui? Defraudar é despertar um comportamento no outro. Eu estou ofendendo alguém com a minha maneira de viver. Irmãos, se você está ofendendo alguém com a sua maneira de viver, você está defraudando o irmão. Você está ofendendo com o seu estilo de vida. Se você fala qualquer coisa, age como um mundano, conversa qualquer tipo de coisa, e na sua vida pessoal você tem levado a sua maneira de viver, irmãos, você está errado. É muito sério isso, irmãos. Talvez não era a palavra que você estava esperando para um primeiro domingo do ano, mas é impossível nós chegarmos para agradar a Deus sem santidade, sem temor, sem andar com Deus, sem obedecer a sua palavra. Talvez o que você veio para ouvir nessa noite seja: eu vou te dar 10 passos para você ser um vencedor nesse ano, vou te dar 12 passos para você caminhar de vitória em vitória. Irmãos, é simples. Você não precisa fazer campanha, você não precisa ir para o monte, você não precisa fazer grandes coisas. O que você precisa é santidade. O que você precisa é viver no temor de Deus. O que você precisa é viver uma vida separada por Deus. Eu não estou dizendo aqui que se você for para o monte não vai ajudar, se você não fizer isso não vai ajudar. Tudo que você fizer para contribuir é bênção, mas primeira coisa, santidade. Primeiro ponto da sua vida, santificação. Guarde isso, primeiro domingo do ano, o pastor pregou santidade. Sem santidade não agrada a Deus. Sem santificação você não vai para o céu. Sem se separar do pecado, em nome de Jesus, cuidado. Você está prestes a cair, cuidado. Nós precisamos despertar o nosso coração. E por que então, talvez você está se perguntando, por que eu preciso viver em santidade? Por que eu preciso estar vivendo em santidade? Eu vou te dar aqui, nesses 3 últimos versículos, 6, 7 e 8, algumas razões para que você viva
em santidade. Primeira razão, Deus é vingador. Fala comigo, Deus é vingador. E quando fala isso, irmãos, o coração até treme, né? Se você não acertar as contas aqui, vai chegar a sua hora de acertar as contas com Ele. Deus é vingador. Lembra de Davi? Davi fez o que fez, adulterou, matou, embebedou, fez tudo que tinha que fazer e achou que estava tudo sob controle. Ei, sabe qual que é o nosso problema? É achar que o nosso pecado está no nosso controle. Se você está no pecado, você não está no controle de nada. Sabe por quê? Quem controla a sua vida é o pecado. Só tem um que tem poder sobre o pecado. Só tem um que tem poder de desamarrar você do pecado. Só tem um que diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? É Ele que desfaz o pecado, é Ele que quebra a corrente do pecado, é Ele que passa o teu sangue sobre a sua vida. Oh, eu quero declarar uma palavra aqui. Isaías 1,19 diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. O Senhor tem poder de te purificar hoje. O Senhor tem poder de liberar perdão na sua alma hoje. O Senhor tem poder de te santificar hoje. Se o seu encontro não for com um pastor no escândalo, vai ser com Deus naquele grande dia. Botar medo, que a gente bota medo do telão. O telão vai passar tudo. Fala para o irmão que está do seu lado: cuidado com o telão. Diz a Bíblia que as nossas obras, sejam boas ou más, elas serão apresentadas. Nós daremos conta de tudo. Nós precisamos dar conta disso, irmãos. Então Deus está dizendo aqui no verso 6: Deus é vingador de todas essas coisas. Você pode viver da sua maneira, falar o que quer, vestir o que quer, viver como quer, mas vai chegar uma hora do acerto de conta de Deus com você. Se não for aqui na terra, Ele te pega na curva na hora que você subir para a glória ou descer. Então guarde comigo. A razão para viver em santidade: Deus é vingador. Segunda razão, verso 7: porque Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Você quer o padrão de Deus? O menor padrão de Deus é santidade. O menor padrão de Deus é santidade. Deus, Ele não te chamou para a sujeira. Deus não te chamou para o pecado. Deus não te chamou para não glorificar o seu nome. Você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para glorificar o seu nome. Você é criatura de Deus. Você é filho de Deus. E Deus te chamou, te limpou, te purificou, te restaurou, para que você glorifique a Ele. Então, irmãos, cuidado. Porque Deus nos chama para a santidade e não para a impureza. Terceiro ponto: quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Irmãos, quem despreza a santificação, despreza o próprio Deus. Às vezes a gente tem uma visão errada do que... Para que serve o Espírito Santo? Se talvez as pessoas te perguntarem assim: para que serve o Espírito Santo? Qual a sua resposta? Para que serve o Espírito Santo na sua vida? É para você entrar na igreja e ficar arrepiado? Entrar na igreja e pular no mistério, profetizar, pregar? Para que serve o Espírito Santo? A maior característica do Espírito Santo, o próprio nome já diz, é santo. Santificação. Se Ele está na sua vida, irmãos, se Ele está no seu coração, se Ele habita em você, se Ele está em você,
a maior atuação dele na sua vida é santidade. Agora você mesmo vai saber falar, discernir se ele está ou não está, se você caminha em santidade ou não, se você está no temor ou não. Para que serve o Espírito Santo? Para eu profetizar? Para eu falar em línguas? Para eu pular? Irmãos, tem tantas coisas que o Espírito Santo pode fazer, mas a maior função, característica, ação do Espírito Santo na minha vida precisa ser santidade, senão não vale nada. O que adianta eu pular aqui e lá fora ser boca suja? O que adianta eu estar aqui na igreja pregando e quando chegar lá em casa eu tratar minha esposa mal? O que adianta eu estar aqui falando para vocês e quando acontecer algo na rua eu virar de cabeça para baixo? No trânsito eu xingar alguém? O que adianta? A maior característica do Espírito Santo é santidade. E a minha oração nessa noite é que a sua igreja entenda que se nós queremos viver em amor, crescer em amor, a pessoa que nós precisamos dar mais valor é o Espírito Santo, que nos santifica, que nos purifica, que nos restaura e que nos lava. Você pode ficar de pé no seu lugar. Quero convidar os músicos aqui para me ajudar. Nós vamos louvar o Senhor. Aleluia. Irmãos, se você quer o Espírito Santo na sua vida, não é para que você mostre, revele, para que você faça coisas extraordinárias. O Espírito Santo é na minha vida e na sua vida, para que Ele te leve mais perto de Deus, para que Ele santifique você, os seus pensamentos, santifique a sua fala, santifique o seu coração, santifique os seus olhos. O desejo de Deus é a santificação para nossas vidas. Você pode convidar o Espírito Santo fazendo uma oração. Convide Ele. Quero ouvir você orar nesse momento. Convide Ele. Aleluia. Aleluia. Nos seus negócios, convide Ele. Na sua casa, convide Ele. No seu trabalho, convide Ele. Você pode levantar a sua voz em oração, convidando a Deus. Oh, Senhor, santifica-nos em Ti, Deus. Santifica-nos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Nos liberta, nos encha pelo poder da palavra do Senhor, e vem operar a santificação pelo Teu Santo Espírito, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
a que se compara a esperança viva. Ele está aqui nessa casa, nessa noite. Tua presença. Se você provou e viu, levante as suas mãos e cante. Oh, Espírito Santo, aleluia! Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, venha santificar. Vem inundar, encher. Vem encher, vem encher. É o desejo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar da tua glória. E cante isso nessa noite. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Irmãos, eu sinto que todas as vezes que nós convidamos o Espírito e Ele começa a manifestar dentro de nós o desejo por santidade, o desejo por estar perto, o desejo de estar no céu, ele é gerado dentro de nós. Por isso, quando estamos na presença, reconhecemos o tanto que somos ruins, falhos e pecadores, porque o Espírito Santo gera santidade em nós, ele gera temor em nós. Ele gera o desejo de você ter uma vida de oração. Ele gera em você ter uma vida de santidade. Ele gera em você ter uma vida de leitura da palavra. Ele gera em você o desejo de viver para Ele. Oh, se você é dele, se você é do Senhor, o Espírito de Deus habita em vós. Ele vai te levar. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo que habita em nós é o penhor. Quando Jesus voltar, o que é um penhor? A gente vai e deixa penhorado um bem. Daqui uns dias eu trago o dinheiro e pego o meu bem. O Espírito Santo está na igreja como penhor que Jesus vai voltar para buscar ela. Se o Espírito Santo está em você, você tem a certeza da salvação. E o desejo dele é te santificar. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Deus, e pedimos ao Senhor esse espírito de santidade, esse espírito, Pai, diante de um mundo perverso, corrupto, de imoralidade, promiscuidade, pecado. A minha oração, Deus, é que o Senhor nos santifique em Ti, que o Senhor venha nos lavar pelo poder da Tua palavra, o Senhor venha nos santificar pelo poder do Teu Evangelho. Oh Espírito Santo, a minha oração, Pai, é que nós venhamos ter a santidade como estilo de vida, desejar todos os dias nos santificar, fugir do pecado, Deus, e ter um coração santo, independente daquelas pessoas que estão indo para o pecado. Sermos como Ló, lá no meio de Sodoma e Gomorra, um homem, Senhor, separado do Senhor, que o Senhor tirou daquela cidade. Oh Espírito Santo, a minha oração é que o Senhor gere esse temor em nosso coração, gere santidade na nossa alma, gere esse desejo em nossas vidas, e que nós possamos ser exemplos para essa cidade, que nós possamos ser exemplos para essa nação. É essa oração que fazemos a Ti, no nome
nessa noite. Santo Espírito és. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Cristo. E o povo diz: Deus abençoe e aplauda o Senhor. Uma semana abençoada em nome de Jesus.